Oi, meu nome é Luísa e hoje eu quero falar para vocês sobre a África, principalmente colonização, descolonização, por que ela tá tão pobre hoje, enfim, vamos falar um pouco sobre ela. Bom, para quem não sabe, a África é um continente, o terceiro continente mais extenso do mundo. É um dos continentes com mais recursos, mais matérias-primas, mais terras férteis. É um lugar, assim, um território muito, muito bom, muito rico, com muita diversidade, né? Ele fica bem ali, a gente pode dizer, no centro do globo, do nosso planeta. E ela é um continente muito rico em aspectos culturais, recursos naturais e biodiversidade. Só que um dos problemas sociais que, assim, mais reinam na África é o fato de ter muita, muita, muita pobreza, tá? E daí, por exemplo, se também for olhar bem, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o PIB, Produto Interno Bruto, a taxa de vida, né, a expectativa de vida, as taxas de mortalidade infantil, as taxas de analfabetismo, cara, PIB e IDH e expectativa de vida são muito baixos, um dos mais baixos de todo o planeta, tá? A analfabetização e mortalidade infantil uma das mais altas. Então, assim, ela tá em a África é um lugar muito pobre, muito ruim, falando em desenvolvimento econômico e político, tá? Mas aí as pessoas perguntam, mas o que deu errado se ela era um país tão rico em biodiversidade, tão rico em recursos naturais, com tanta diversidade, com tantos minérios? A gente na África tem muito diamante e ouro, abundância, né? Pelo menos tinha no começo. E as pessoas perguntam, mas como que esse continente, que apresenta uma das maiores reservas de diamante do mundo, encontra-se uma situação de pobreza, de miséria, de precariedade? Quais são as causas dessa situação? Enfim, hoje eu vou falar pra vocês, vou falar lá do começo, assim, pra vocês conseguirem entender melhor, tá? Então, começou com a colonização, tá? A África passou por 2 processos de exploração, 2 momentos diferentes, ambos com os interesses nos recursos da África para produzir mais produtos, para vender mais e ficar mais forte. Enfim, e todas essas 2 explorações foram com continentes europeus, no continente europeu, com países europeus, com metrópoles da Europa, tá? Que é ali em cima da África. Então, essa primeira exploração, o primeiro período, ele se iniciou entre o fim do século XV e no começo do século XVI, tá? Com o comércio de metais preciosos, né? Por exemplo, o ouro. E dessa exploração seguiu até o século XVII, com a escravização de povos africanos, que formavam a principal mão de obra utilizada na ocupação do território das colônias europeias na América. E, enfim, então essa exploração foi indo e começou com esse comércio, né, da África, por ter uma reserva muito grande de ouro, para a Europa explorar aquele ouro que estava lá. Começou assim. E a escravização dos africanos não começou aí, tá? Ela já era praticada antes, mas não com o comércio de escravos, tá? Que daí passou a ter com a Europa explorando a África. Enfim, o comércio de escravos era realizado pelos europeus por meio das feitorias, em que se ofereciam produtos em troca de pessoas. Então, por exemplo, ocorreu um conflito entre 2 potências e daí essas potências elas falaram assim, por exemplo, a potência 1 ganhou, a potência 2 perdeu. A potência 1 vai falar, cara, eu te dou um escravo, 2 escravos por tal matéria, já que eu ganhei, por tal matéria-prima. E aí eles fazem essa troca, essa venda de pessoas, tá? E eles eram, assim, vendidos por preços baixíssimos. Gente, eu não sei se eu falei bosta agora, tá? Não relevem, mas eu acho que é isso, não tenho certeza.
Enfim, tá? Esse foi o primeiro momento de exploração da África, e aí já começou já começou a pobreza que a gente consegue ver hoje na atualidade que ela está, esse momento, essas fases, né? O segundo momento de exploração africana ocorreu ao longo do século XIX, com a colonização. E daí, nesse período, a escravidão estava perdendo força na América e o tráfico negreiro já não era tão vantajoso. Então, o tráfico negreiro era levar negros escravizados para trabalhar em outras colônias. Por exemplo, aqui na América, principalmente. A América do Sul já estava se tornando independente. Não precisava mais de negros escravizados para trabalhar para a gente. A gente já estava conseguindo a independência. Então, o tráfico negreiro baixou muito, né? E daí não estava sendo tão vantajoso para as metrópoles que compravam para usar nas colônias, ou nas potências europeias que compravam também para isso, né? Enfim, sem contar também que as potências europeias elas estavam passando por uma fase muito forte de industrialização, né? Para manter essa industrialização sempre crescendo, eles precisavam ampliar seu mercado consumidor e suas fontes de matéria-prima, e o tráfico negreiro não ia ajudar nisso aí. Enfim, então os europeus eles deram início ao que ficou conhecido como imperialismo ou neocolonialismo, né? Nessa época, eles justificavam a exploração de territórios, porque eles exploravam muito a África para pegar matérias-primas e escravos e mão de obra e tudo isso, né? E os outros países que viam isso como algo ruim, como uma coisa, né, má, assim, para a Europa, para as potências europeias, para os países que estavam fazendo isso, não ficarem com uma visão dos outros países, eles deram uma desculpa, eles falaram assim, isso acontecia no continente asiático também, tá? Eles falavam assim, é que nossa cultura a cultura dos africanos e dos asiáticos é inferior à europeia. A gente está ensinando para eles, a gente está dando nossas línguas, a gente está ensinando línguas, religiões, costumes, enfim, eles realmente faziam isso, mas eles impunham isso, não era uma coisa de ensinar. Eles falavam que eles estavam civilizando os povos africanos e os povos asiáticos, só que eles estavam impondo aquilo, tipo, obrigando eles a saberem daquelas coisas, sabe? Só para eles poderem explorar mais, conseguir mais matéria-prima, produzir mais produtos, mais comércio e ganhar mais dinheiro e ficar nas potências. Enfim, tá? É isso. Então, beleza. Daí, depois da colonização, dessas explorações e tudo mais, que já colaboraram para a África se tornar o que se tornou hoje, né? E há uns tempos atrás também, ocorreu a partilha da África, tá? Quem nunca ouviu a partilha da África, Conferência de Berlim, não sabe o que é o que eu vou falar agora. E aí foi o ápice, assim, de caída da África, de pobreza, de menos IDH, menos PIB, tudo isso, tá? Então, como o território africano era muito rico e tudo mais, tinha muita disputa entre as potências, os países europeus, os Estados Unidos, enfim, né? As disputas pelos territórios africanos ficaram muito acirradas e ficaram tão acirradas que, para não gerar mais conflitos entre eles mesmos, entre os próprios países europeus que estavam disputando por uma área africana, ou, enfim, outras potências, outros países muito bem desenvolvidos, né? Eles tentaram fazer um acordo, né? Então, essa foi a solução proposta por eles, a realização de uma conferência, e ocorreu entre 1884 e 1885, na cidade de Berlim, na Alemanha. Então, eles se reuniram lá, as potências europeias, principalmente, se reuniram em Berlim, na Alemanha, para fazer essa reunião, e daí eles decidiram partilhar a África, tá? Dividir a África em territórios para eles explorarem. Isso sem nenhum consentimento da África. A África não estava sabendo de nada. A África não foi para essa reunião, né? Eles simplesmente, vamos dividir pra gente não ter mais conflitos entre a gente. Vamos dividir os territórios que a gente quer explorar,
né? E daí, nesse encontro, foi estabelecido que o melhor seria realizar essa partilha do continente africano entre as potências europeias, e essa divisão foi feita com delimitação de novas fronteiras. Eles bagunçaram tudo que já estava definido antes, eles delimitaram outras fronteiras. Eles não consideraram a grande diversidade de tradições, de culturas dos povos africanos, eles só pensavam mesmo em terras férteis, em matérias-primas, em solos bons para plantação, enfim, né? E daí aconteceu. Então, na África, nesse período, tinha territórios portugueses, territórios britânicos, territórios belgas, territórios franceses, italianos, territórios alemães, espanhóis, e tinham, sei lá, 1 ou 2 estados independentes, tá? Eram pouquíssimos, assim, que conseguiram a independência antes. Tipo, 99% da África foi dividida, tá? O resto era territórios independentes. Enfim, obviamente essa partilha trouxe várias consequências, né? E tornou uma das principais razões da atual situação que a gente vê hoje no continente africano. Então, esses povos africanos foram submetidos ao governo colonial europeu, que não respeitava a organização política e cultural da África, eles simplesmente impunham o que eles queriam e a forma como eles organizavam a Europa. E, além disso, para facilitar a exploração para eles, os colonizadores formaram alianças com alguns outros grupos locais que se tornaram do lado deles para, por exemplo, se a África for lá, se a África for lá e falar alguma coisa, me ajuda aí, cara, eles vão defender a Europa, tá? Eles defenderiam os europeus. Então, várias potências fizeram isso só para eles conseguirem melhorar a exploração deles e, além de conter algumas rebeliões, né? Essas alianças ajudavam a conter algumas rebeliões africanas. Enfim, então os exploradores que estavam lá na África ocuparam as terras mais férteis, né? Eles falavam, essa terra aqui tá ótima, tá muito fértil, vamos pegar ela. Implantaram um plantation, que é um sistema monocultor voltado para exportação, tá? Realizaram latifúndios com mão de obra escravizada. Eles colocavam escravos para trabalhar lá nas plantações, nesses terrenos férteis, para depois pegar toda essa matéria-prima, esse alimento, e mandar principalmente para o continente europeu, enfim, para as grandes potências que estavam explorando aquele lugar. E daí as terras áridas, as terras inférteis que eles achavam, ficavam para os nativos, ficavam para os africanos que estavam ali, e eles mal conseguiam produzir alimento para subsistência. E aí que começou já a muitos africanos morrerem por fome, né? Que existe até hoje. Então, essa questão da fome realmente é bem intensa e começou aí, tá? Nesse contexto, os recursos minerais eram explorados, enviados para a metrópole. Os africanos trabalhavam em péssimas condições. Era assim, muitos tentavam fugir por causa das condições precárias. E essas tentativas de fuga, né, levaram eles a ter muitos refugiados, tá? E daí, os refugiados, os campos de refugiados também são condições, assim, muito miseráveis, muito precárias mesmo, sabe? E daí tem até intervenções da ONU, né, da Cruz Vermelha, para conseguir adquirir doações de alimentos e de recursos para dar uma melhor qualidade de vida para esses refugiados, mas assim, não adianta muito falar, porque pouca gente faz essas doações, né? Sem contar nos movimentos de resistência que ocorriam na África. Os africanos escravizados estavam assim, não, a gente não quer mais ser escravo, a gente quer, né, lutando pelos direitos deles. E isso gerou ocorrência de guerras, de conflitos entre os povos africanos e os europeus e a metrópole, né? E isso ocasionou muitas perdas populacionais do povo africano, porque, obviamente, a Europa é mais forte, tem mais armas e, enfim, tudo isso. E daí muitos africanos morriam nesses movimentos de resistência, de simplesmente lutar pelos seus direitos.
E como eles morreram, ou seja, diminuiu a população escrava africana, então os outros escravos que sobreviveram, tipo, ficou pior ainda a situação em que eles estavam passando já de trabalho, precariedade e miséria, porque eles teriam que trabalhar meio que no lugar desses e trabalhar muito mais, sem contar que eles não poderiam fazer movimentos de resistência, porque eles sabiam que eles iam morrer. Tá? Enfim. A divisão das colônias que eles fizeram na partilha da África, as potências, né? Acabou cedendo mais terras para o Reino Unido e para a França, porque eles eram as principais potências daquela época, então eles falavam, eu tenho mais direito, eu vou ficar com uma parte maior, uma parte melhor da África. Enfim, daí os outros países conquistaram menos territórios, mas ainda assim conquistaram territórios, né? E até 1914, disputas se acirraram entre os impérios por causa da obtenção de matéria-prima para indústrias europeias e a busca de um maior acesso ao mercado consumidor, tá? Para os produtos industrializados. E daí essas tensões já foram um dos fatores a ocasionar a Primeira Guerra Mundial. Então, várias coisas ruins em uma coisa só, né? Enfim. Aí ocorreu a descolonização, tá? A descolonização do continente africano está ligada a duas guerras mundiais. Então, passou a Primeira Guerra Mundial, passou a Segunda Guerra Mundial, e daí o continente africano que começou a se descolonizar. Como? Os países europeus, naquela época, eles saíram enfraquecidos das guerras, né? Porque, cara, todo mundo que sai de uma guerra sai enfraquecido, porque perde gente, perde armamento, fica fraco, enfim. E daí os africanos, a África, viu uma vantagem nisso, né? Que a Europa estava enfraquecida, tanto politicamente quanto economicamente, e estavam com um menor controle sobre a África, porque eles não iam se preocupar muito com a África naquele período, naquela época, porque eles precisavam se fortalecer antes, certo? Então, os africanos aproveitaram essa situação de enfraquecimento e começaram várias rebeliões protestando pela sua independência, né? Esse processo contou com vários outros fatores importantes, por exemplo, o maior apoio à causa africana, principalmente dos Estados Unidos e da União Soviética. Por que eles estavam apoiando tanto a África nesse processo de independência? Porque eles sairiam com mais vantagem, né? Como eles disputavam áreas de influência pelo mundo, o que foi recorrente no período da Guerra Fria, a intenção deles era conquistar o apoio das então colônias africanas, caso elas se tornassem independentes, que assim eles iam conseguir mais matérias-primas e tudo mais. Aí, a partir de 1950, teve início o processo de descolonização da África, né? E na maior parte dos países africanos, esse processo foi muito violento, tá? Não atingiu de maneira geral todas as camadas da população, por isso que tem muita desigualdade hoje lá. E um dos conflitos mais graves foi na Argélia, onde uma luta contra os franceses começou em 1954 e terminou só em 1962. Quase 10 anos, gente. Pelo amor de Deus, imagina. Pois é. Enfim, em Angola, em países do sul do deserto do Saara, a independência ficou concentrada nas elites locais, né, que eram influenciadas pelo apoio dos europeus. Então ali essas áreas ficaram mais precárias ainda. E nos países ao norte do deserto, a maior parte da população participou do processo. E o que não deixou, como posso dizer, menos descontente, né? Enfim, de maneira geral, o processo de independência colocou no poder as elites, que instituíram um governo autoritário, sem levar em consideração as reais necessidades do povo. E por isso, a partir daí, também já começou a cagar tudo, né? Que era uma chance de levar a África pra cima, mas não deu certo. Enfim, e as fronteiras delimitadas na partilha da África pelos territórios europeus foram pouco alteradas, sabe? Eles não mudaram muito, eles deixaram mais da forma que já estava dividido mesmo. Enfim,
Muitos dos países africanos que conquistaram a independência, eles eram apoiados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, como que eu disse antes, e os Estados Unidos e a União Soviética financiavam as disputas, forneciam armamentos para ampliar, manter o seu poder sobre as áreas do continente. Então, se você for perceber, todos esses países que estavam tentando ajudar a África nesse momento, União Soviética, Estados Unidos, mais pra frente vai vir a China, nunca era pra, tipo, realmente ser um aliado da África ou ajudar ela a crescer no desenvolvimento industrial, científico, econômico, político. Não, era mais pensando em si mesmo, tipo, pra ele crescesse, mas crescer, ficar uma potência, conseguir mais matéria-prima, conseguir mais industrialização e tudo isso, mão de obra, né? Enfim. Bom, depois da Guerra Fria, as superpotências diminuíram o apoio para as elites, isso ocasionou uma série de conflitos entre as classes dominantes e os povos adversários, passaram a lutar pelo controle dos países, a disputar as áreas que ainda tinham abundância de recursos minerais, por exemplo, diamante, né? E as terras férteis para o cultivo também. E daí esses conflitos, essas guerras civis, empobreceram ainda mais os países africanos. Geraram um grande número de refugiados, esses refugiados, foi o que eu falei antes, saíram, foram para estados vizinhos ou para continentes diferentes, e no campo de refugiados a população africana sofria com fome, com falta de saneamento básico, com doenças, com vários problemas, enfim, né? E daí a Cruz Vermelha e a Agência da ONU para Refugiados, que é a Acnur, buscam amenizar essa situação, recebendo doações, arrecadando alimentos e atendimento hospitalar para essas áreas, né? Ajuda um pouco, mas não muito. Enfim. E atualmente, mesmo com a independência, os países da África possuem pouca autonomia política, principalmente econômica, principalmente se for comparar em relação às potências mundiais, é tipo muito baixo, sabe? Sei lá, pega Estados Unidos ou França, tá aqui, a África tá aqui, cara. Sério, Europa, América do Norte, África. Enfim. A intervenção dos conflitos do continente esconde os interesses das potências na região, entre os quais o principal ainda está relacionado à exploração dos recursos minerais. Lá ainda tem muitos recursos minerais, ainda é um território muito bom, muito rico nessas coisas, e por isso que ele ainda é explorado, né? Enfim. A maior parte das empresas transnacionais ainda tem o direito de explorar lá, por exemplo, Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, né? Eles ainda exploram lá, porque eles podem, né? E isso exemplifica a dependência dessas potências enormes mundiais, as maiores potências, né? Em relação ao continente africano, porque é de lá que vem toda matéria-prima boa, todo alimento bom, tudo de bom, enfim. E claro que a gente não vai deixar de falar da China, né? Quem conhece sabe, gente, a China tem cara de santinha. Porque a China e a África, elas têm uma relação ali, né? Os africanos realizam parcerias comerciais com a China, fazem grandes investimentos em infraestrutura, melhorando as condições chinesas para exploração e algumas vezes a vida da população africana. Pois é, China, cara de santinha, só cara mesmo. E a China, ela viu muitas chances de matérias-primas também no continente africano, porque todo mundo tava vendo, né? Ela não ia ser boba nem nada. E a África também viu uma oportunidade de tentar se desenvolver, porque a China é uma potência grande. Não é uma potência, é um país subdesenvolvido grande, a gente pode dizer, né? E daí, em troca de petróleo, gás natural, outros recursos, os chineses, eles fornecem para o continente africano equipamentos, máquinas, produtos industrializados para ajudarem eles no desenvolvimento e tudo mais, mas só pensando na China mesmo. A China só pensa na China. Tipo isso, tá? Enfim, eles faziam essa troca, recursos naturais para a China me dá mais equipamentos para o meu desenvolvimento, tá? Bom, então é isso. Esse foi o processo
de como a África chegou no que está hoje. Colonização da África, descolonização, partilha da África, as explorações realizadas pela Europa, manutenção da influência estrangeira no continente. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, beijo. Espero ter ajudado.